Fala líder, aqui é o Paulo Bonfim com mais um Liderança Inovadora Insights. Hoje trazendo para vocês uma super empresária, uma pessoa que tem uma marca muito sofisticada, muito legal, muito bacana o produto dela. Tatiana Mika. A Tatiana tem a capacidade de transformar coisas simples em coisas mais sofisticadas. Ela tem um produto super sofisticado, que é um pano de prato que vende pra caramba, que é lindo, que torna as coisas mais bonitas, né? Dá mais sofisticação à casa das clientes delas, à vida das clientes, entre outros produtos, além de ajudar as pessoas a também se sofisticarem. Nessa nossa conversa a gente falou sobre sofisticação, mas a gente falou sobre umas coisas muito legais. A gente falou sobre parcerias, importância de ter pessoas que a gente ouve e que realmente agregam coisas, valor para a nossa vida. E também sobre como ter uma mentalidade para fazer as coisas funcionarem melhor, crescerem, principalmente numa época de pandemia. Se o seu negócio está tendo dificuldade para alavancar, se você está com problemas aí no seu projeto, presta atenção no que a Tatiana vai falar aqui para a gente, para ver o que a gente pode aprender nisso hoje. Se liga. Gente, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Tatiana Mika. Gente, é uma alegria ter conseguido uma janela de tempo na agenda dessa mulher. Super corrida, super atarefada. Tati, brigadíssimo por você estar aqui com a gente hoje. Eu que te agradeço, Paulo, que honra, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro o seu trabalho, então para mim é uma honra e é uma alegria, né? Eu falei assim, vamos tirar umas horinhas lá para ficar lá com o Paulo. Horinhas, porque a gente já conversou muito até chegar aqui. A gente tá aqui só de papo, né? Eu falei pro pessoal que eu estou usando essas entrevistas aqui para trocar um monte de figurinha. Pessoal, aprendam uma coisa, já vou dar uma dica. Façam lives com as pessoas, e as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer estar perto, porque você arruma um motivo pra vocês ficarem trocando figurinha. Toda vez que eu tô com a Tati, eu aprendo pra caramba. É muito bom. E vice-versa, né? Pelo amor de Deus. É sensacional. É muito legal essa troca, né? Outro dia eu tava com a Priscila de Sá. Priscila de Sá, que eu conheci na mentoria do Roberto, porque ela era uma das mentoras. Sim. Exato. A partir dali viramos super amigas. Olha que show. Olha, eram 30 minutos. Eu lembro assim, você tem 30 minutos para falar com ela. E aí, só que ali a gente super se identificou e é uma amizade que a gente traz até hoje. E aí a gente eu estava falando com ela agora no sábado, né? Porque justamente eu ia dar essa palestra. Eu falei, Pri, vem me ajudar a eu estruturar. E ali ela falou, Tati, é tão difícil a gente achar quem a gente consiga trocar. Porque ela falou, às vezes, né, ou você dá muito, ou você recebe muito. Mas trocar, ela falou, é uma coisa mais difícil. E ela falou, poxa, e a gente sempre consegue fazer essa troca. Então, é muito legal. E com você, Paulo, é a mesma coisa. Que maravilha. É muito bom, né, a gente se rodear de pessoas assim, porque são raras, né, Paulo? Também não é em cada esquina que a gente acha pessoas assim que estão aí na mesma energia, buscando as mesmas coisas. Eu acho que tem um mundo aí em paralelo. Tem uma poesia do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, ele fala assim, né? Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Ai, amei! Maravilhoso, né? Amor, maravilhoso. Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. E eu vejo que, assim, eu sou muito feliz nesse ponto de ter pessoas que a gente vai... Por isso que é importante, sabe, quando a gente quer mudar de uma coisa, você tem que mudar de lugar, você tem que mudar de turma, você tem que... mas e os amigos antigos, não sei o quê? Cara, não joga amizade no lixo. Não joga amizade no lixo, mas quanto tempo você passa com cada tipo de pessoa, com quem que você está passando tanto tempo? Claro, claro. Você sabe que hoje, justamente, Paulo, na minha palestra, eu falo assim, olha, acho que a mensagem que eu mais quero passar hoje é quem você anda escutando. Né? Porque, assim, geralmente as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que mais nos amam, nem sempre são as pessoas e geralmente não são as pessoas que vão dar o melhor conselho para você. Entendeu? Então, assim, realmente o ambiente, eu também falo muito disso, o ambiente contamina ou contagia.
Então, a gente precisa, sim, cuidar do nosso ambiente, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, quem a gente escuta, né? Não é porque a gente ama que a gente escuta o que aquela pessoa tem para nos falar, porque às vezes ela não está na mesma sintonia, ela não está enxergando a mesma coisa que a gente está enxergando. É muito difícil. A minha história do pano até é assim, depois eu vou ter a oportunidade de contar, mas a minha história do pano é essa. Então, já aproveita e conta pra gente. Conta pra gente dos seus panos, Tatinha. Gente, a Tati, deixa eu só falar uma coisa, tá? A Tati é uma especialista em marketing, branding, imagem, e ela tem um jeito de sofisticar as coisas muito especial, e ela tem essa história do pano para contar. Conta pra gente essa história, Tati. Paulo, bom, para quem, né, realmente não me conhece, hoje eu sou fundadora de 3 marcas, sou especialista em sofisticação de marcas, e realmente eu peguei um pano de prato, que eu falo que é o objeto mais simples da casa, e eu transformei ele em um objeto de desejo. Então, assim, ele realmente ele é a minha menina dos olhos, né? Eu tenho mais uma outra marca, que é a Papelaria, etc., também, onde eu pego lápis, pego papel, pego caderno e também dou uma sofisticada. Então, assim, só que a minha história, Paula, quando a minha filha nasceu, então, assim, eu lá atrás, eu tive a visão que eu queria ter uma marca de roupa. Então, eu queria uma marca, assim, de mãe, filha e boneca, vestindo tudo igual. Exato. E eu tinha a minha melhor amiga, que ela trabalhava com confecção, ela era desse mundo, e aí ela chegou, ela falou, e quem vai querer se vestir tudo igual? E aí eu cheguei e falei assim, e eu, né? E vocês sabem, né, que a história, e eu não tinha, né, não tinha feito ainda, não tinha estudado desenvolvimento pessoal, então por isso que essa é a outra mensagem que eu sempre gosto de passar, que a gente precisa se conhecer, né, e a gente precisa confiar muito mais na gente do que nos outros. Então, naquele momento, sem eu perceber, eu deixei ela me influenciar e, como vocês sabem, essa marca... essa marca não foi minha, ela estourou, entendeu? Tipo assim, mãe e filha, hoje, eu estou falando coisa de 13 anos atrás, e hoje foi uma marca que estourou, não existia isso, mas eu já tinha tido essa visão. Mas a marca não é minha. E aí eu falo que aí depois eu tive essa outra ideia, essa outra visão de fazer com pano de prato. E aí, quando eu mostrei para as pessoas também à minha volta, elas chegaram e falaram assim, tá, legal, mas quem vai investir em pano de prato? E aí eu falo, só que dessa vez eu acreditei, e eu falei, né? Então, assim, dessa vez eu falo que eu acreditei muito mais em mim do que nos outros, e hoje eu posso falar que essa marca é minha e ela atingiu patamares assim muito maiores do que eu podia imaginar. Então, ela chamou a atenção das mídias, né, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ela foi parar na Globo, no Globo, numa Veja, né? Então, assim, e nas principais plataformas do mundo da decoração, como uma West Wing, e do mundo da moda. Ela também está na Amaro, na Shop Together, e tudo isso, assim, muito de forma orgânica, né? Então, assim, eu falo, mas então, por quê? Porque eu não escutei quem estava à minha volta, e eu acreditei muito mais em mim do que nos outros. Então, a minha mãe mesmo fala assim, Deus, me lembra se eu vou pagar tudo isso num pano de prato. Então, assim, então é isso, sabe? Então, assim, e eu faço muitas mentorias, né, Paulo? E aí eu sei que existem os maridos também, né? E aí eles nem sempre entendem, então, né, estão enxergando a mesma coisa que a gente está enxergando. E aí, quando você começa a escutar essas pessoas, eu fico com muita pena, porque, óbvio, são pessoas que elas amam, que elas acreditam, mas que elas não estão nesse mundo que, né, tipo, que ela tá, nesse, né, às vezes... Aliás, Paulo, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas estão no outro século. Tem gente que tá uns 3 séculos para trás, Tati. Tem gente que tá assim. Eu fico chocada, né? Então.
O que você está falando é muito interessante, né? Você está pegando essa frase e outro dia alguém estava conversando comigo assim, poxa, Paulo, eu admiro você que você está avançando nessa carreira totalmente diferente que você vem. Eu vim da área de tecnologia, né? Fiquei quase 20 anos na área de tecnologia e vim para cá e me falaram assim, Paulo, você está aí, eu admiro porque você acreditou em você, certo? Eu falei assim, cara, eu acreditei em mim, mas eu acreditei mais nos meus clientes. Porque para cada trabalho que eu fazia, o pessoal me dando retorno de que estava bom, eu acho que assim, que nem você, né? Você foi perceber que sim, eu acredito no meu projeto, acredito no que eu estou fazendo, eu tenho essa visão, e você valida isso, mas esse que é interessante, com quem eu valido isso? Exato. Eu vou pegar um produto sofisticado e vou vender para alguém que não tem nem onde morar, ou que, sabe, usa uns panos que não vale, ou eu vou vender isso para um outro tipo. A gente tem que saber enxergar onde que o nosso produto se encaixa, o nosso Exato. É isso que eu falo. Eu acreditei e fui buscar o público, que eu falei, assim como eu tenho essa dor, que eu gosto de decoração, eu vou para a cozinha e eu não estou feliz com o meu pano de prato, e daí, assim, eu falei assim, com certeza tem outras pessoas com essa mesma dor. Tanto que, quando surgiu a marca, nossa, o que eu recebia de mensagens falando, nossa, obrigada por você existir. Obrigada por nos salvar dos panos de prato de galinha. E eu sempre deixo muito claro, nada contra, mas não era o meu estilo, entende? Então, assim, eu tenho uma pegada mais moderna, enfim. E aí eu cheguei e falei assim, esse pano não combina comigo, não me deixa feliz, né? Então, assim, eu falo, tem gente, e aí, graças a Deus, eu encontrei. Eu acho ótimo isso. Tá, você tocou num ponto que, né, eu estou fazendo essas entrevistas com mulheres poderosas, empresárias, com a cabeça para frente, que querem ver esse mundo avançando, né? E por conta do mês das mulheres, que eu acredito que, assim, não é o único mês das mulheres, mas eu vejo como um marco, eu vejo como uma lembrança do progresso e do quanto ainda a sociedade precisa mudar para dar espaço, para ceder o lugar verdadeiro das mulheres, de direito, né? E para elas conquistarem muito mais, porque, sinceramente, vamos lá, né? Mulherada, quando está assumindo poder à frente das coisas, faz milagre, né? Sim. E você tocou num ponto muito interessante, né? Como muitos maridos não apoiam as esposas por não entender e nem se esforçar para entender o que é que está rolando no mundo delas. Exato, nem se esforçar para entender e ali entrar ainda com uma opinião que está no século passado, entende? Então, assim, isso é muito difícil, Paulo. Eu acho assim que eu já deixo isso claro, porque como eu sei que isso pode acontecer, igual outro dia, né? Então eu estou fazendo uma mentoria e aí ela chega e fala assim, eu estou colocando hoje, mais que nunca, as marcas, Paulo, elas precisam ser humanizadas. As marcas, elas precisam ter um rosto, né? Elas precisam ter um nome, precisa ter alguém por trás, mais do que nunca. E ali, o que acontece? Aí o filho, o marido, chega e fala assim, tá. E a Amazon tem, né? Tem alguém lá, tá escrito Amazon por Jeff, né? E aí, sabe assim? Aí eu chego e falo assim, então, né? Então, assim, eu falo... e ela fica super no conflito, sabe? Eu vejo que ela fica no conflito porque ela super acredita no que eu falo, ao mesmo tempo eles ficam buzinando no ouvido dela. E ela, não, Tati, eu sei que você tem toda a razão e tal. E ali ela começa, tipo assim, ela começa a receber... as pessoas fazem stories, falam, não sei o que lá, das caixas da Cris, não sei o que lá, não sei o que da Cris, entendeu? E aí eu falei, você tá vendo quantas vezes eles falam? Ela, nossa, super, entendeu? Todo mundo, né, fala do nome dela, óbvio, porque eu quero colocar o nome dela na marca dela, entendeu? Então é isso, né? Então, assim, quem você tá escutando, né? Então é o que eu falo. A frase do Primo Rico. Ele fala assim, nunca aceite
Conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Eu acho incrível. Porque eu falo, tá, então, assim, eles já construíram, entendeu? Então, assim, você está estudando uma pessoa que já construiu uma marca forte, ela tem essa marca de desejo, enfim. Se tem, a gente pode discutir sobre o assunto. Agora, se não tem, sabe, tá falando o quê? Né? E é o que eu falo, assim, tipo, teorias, né? Então, tudo que está no livro também. Tudo que está no livro também é fácil, né? Às vezes está lá na teoria, mas que às vezes foi escrito por uma pessoa que nunca teve nada também. Então não é que, sabe? Então, é muito isso, né? Então, o que eu trago muito é a vivência das minhas marcas, é a prática, e eu acho que isso faz toda a diferença. Faz muita diferença, né? Eu, por exemplo, tenho muito, esses dias eu recebi um feedback de um cliente grande que eu estou atendendo, eles falaram assim, a gente está muito contente porque, eu falei, eu não tenho background acadêmico, eu não tenho uma formação acadêmica forte, né, não me formei em 300, mas eu passei 20 anos trabalhando nas maiores empresas do Brasil e do exterior, e vivendo o dia a dia de conversa, de gerenciar projeto, etc. Então, eu trago uma bagagem muito prática. E o pessoal fala assim, cara, a gente precisava de um cara que fosse você, mão na roda, que soubesse o que está acontecendo no dia a dia, soubesse onde que está pegando as coisas, e na hora que você dá um conselho, não é cheio de, porque o cérebro, porque... Não, cara... Vai aqui e ali, vamos embora, vamos para frente. Exato. Esse cara sabe o que está falando, né? Exato. E não rodeia. Então, claro que, dependendo da solução, você precisa de alguém acadêmico, você precisa ver o que é o seu negócio. Exato, porque se você é um médico, um dentista, não tem como, né? Um engenheiro. Agora, as outras coisas, você precisa ter um aparato mais prático, né? Eu acho interessante isso que você falou, né? E... Tati, outra coisa que eu deixei um suspense aí no começo da nossa conversa, né? Uma das primeiras coisas que eu perguntei para a Tati foi, Tati, e aí, como que você passou durante essa pandemia? Ela falou assim, puxa, era isso que eu queria ter falado da minha palestra hoje. Eu não falei. Eu falei, então você vai falar na minha entrevista, nem me conta agora. E eu queria saber, o que você fez nessa pandemia? Essa loucura de estar tudo fechado, de gente reduzindo orçamento, etc. Como que foi? Eu acho assim, o que eu tenho para falar da pandemia? Eu tenho muita coisa para falar da pandemia. Eu acho assim, primeiro, eu acho que você tem que estar sempre preparado, né, Paulo? Então, assim, poxa... sabe, Paulo, eu não me conformo com as pessoas que estão dormindo, né? Por isso que eu resolvi fazer o meu dose de energia às 7 da manhã. Para, assim, tipo assim, também para falar assim, acorda, vamos acordar para a vida, sabe? Então, assim, as pessoas, elas vão deixando a vida levar, elas vão naquela zona de conforto e elas não acordam mesmo para a vida, entende? Então, aí chega uma pandemia, uau! Nossa, o que aconteceu? Entendeu? Então, assim, realmente, foi assim, está sendo, né? Realmente muito difícil. Não vou entrar nesse mérito, que não precisa ser falado, né? Então, assim... muitas pessoas estão perdendo as famílias, graças a Deus eu não tive nenhum caso muito perto, né? Mas assim, a gente vê toda essa situação, tal. Mas vamos deixar isso de lado, que todo mundo sabe que isso aconteceu. Eu estou querendo trazer o seguinte, o que você faz todos os dias para se preparar para quando acontecer? Porque assim, hoje foi a pandemia, amanhã vai ser outra coisa. Porque o mundo é assim, e toda hora vai acontecer alguma coisa. A gente nunca teve nada comum essa pandemia, mas assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente ainda não sabe o que vai vir. Então, é isso que eu sempre tenho muito em mim, Paulo, sabe? Assim, não parar, sempre estar preparada, sabe? Então, eu percebi isso nas minhas clientes. As minhas clientes são incríveis. E ali, o que aconteceu? E eu tenho, né? E geralmente, assim, a gente atrai, né? Aquilo que você falou. Sim. E as pessoas que são iguais a nós. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma que ela mexeu com o mercado de casamento. E eu sempre falava para ela, esteja preparada para o sucesso, esteja preparada para os imprevistos. E ali, o que ela fez?
deu uma crise, poxa, ela já estava preparada, ela já tinha feito um curso de chocolate, ela já tinha ampliado o leque dela. E casamento acabou, né? Então, assim, se tudo para ela vinha do casamento, assim, rapidamente ela pegou, virou, começou a fazer tudo para casa, era Dia das Mães, né? E ali, nossa, depois veio o Dia das Mães, Páscoa, meu Deus, ela falou, Tati, estou faturando mais do que em casamento. Você entendeu? Mas por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela estava preparada, ela não estava dormindo, entendeu? Ela não estava só lá no negocinho dela, não, né? Então é isso que eu falo. E eu, assim, se a gente já falar da internet há tanto tempo, então, assim, eu fiquei impressionada como as pessoas ainda não estavam na internet. Meu Deus! Não estavam mesmo, né? Então, assim, quem não estava na internet, né, se deu mal. Então, assim, no meu caso, antes de eu falar isso, eu também quero falar outra coisa. Então, assim, e eu falo muito da mentalidade, né, Paulo? Então, assim, eu fiz a mentoria com o Roberto, eu sou master em programação neurolinguística, eu fiz coaching, eu fiz várias coisas, entende? Então, assim, o que eu dou mais valor também, Paulo, é trabalhar minha mente. Então, assim, eu trabalho realmente, é o que o Tony Robbins fala, alimente a sua mente todos os dias, entendeu? E seja o guardião da sua mente, porque pode entrar coisas boas e ruins. Então, assim, quando chegou a pandemia, eu já estava na internet. Então, assim, eu até mesmo já tinha entregado o meu escritório. Eu entreguei o meu escritório no início do ano. E, assim, porque ele não estava fazendo sentido para mim. Eu sou uma pessoa totalmente home office, né? Então, assim, eu trabalho tudo num celular. Então, assim, para que eu vou ficar longe da minha filha? Sendo que eu chegava assim, eu pegava o celular... Eu tinha o meu escritório no mesmo prédio que a Silvana, que também foi do Roberto. Você sabe quem é a Silvana? Não estou lembrando de nome. E ela também fez a mentoria do Roberto, entendeu? Então, assim, e aí ela virou minha cliente e ali eu tinha o meu escritório no mesmo prédio do escritório dela. Então, era assim, eu chegava lá, eu era obrigada a passar no escritório, porque eu tinha uma estrutura lá, entendeu? Só porque eu tinha que ir. Aí eu chegava com o celular na mão, sentava na minha mesa, continuava com o celular, porque eu trabalho tudo no celular, entendeu? Raramente eu pego o computador. Aí eu trabalhava tudo no celular, aí eu só levantava a hora que a Silvana vinha me roubar, umas 7 horas da noite, e ela falava, não, a gente vai tomar um café, vamos fazer alguma coisa, e nararã. E aí que a gente ia, voltava, continuava trabalhando, Paulo, e muitas vezes eu ia até 2 da manhã. E nessa eu ficava mandando iFood para minha filha. Qual o sentido? Eu só fiquei no celular, não tinha a menor necessidade de estar naquele escritório, entendeu? E mantendo toda aquela estrutura também, né? Então, assim, ali vai uma outra dica, né? Ter clareza, né, das suas necessidades. Então, assim, não importa o investimento que eu já tinha feito, né? Se eu continuasse, o meu prejuízo ia ser muito maior. Eu entendo que eu precisava ter, porque se eu não tivesse, eu sempre ia ficar na dúvida, preciso ter um escritório, né? Porque todo mundo quer. Então, assim, vou ter meu escritório, nararã. Então, assim, eu tive. Como o meu namorado diz, que bom que você teve o escritório perfeito, porque eu também só peguei o escritório porque ele era assim, a minha cara, eu preciso disso, eu preciso de janela, eu preciso de vidro, sabe? E o escritório, ele era inteiro assim, né? Ele era inteiro envidraçado. Então, era meu escritório dos sonhos, como um dia eu visualizei, né? A gente trabalha com visualizações. Sim. Então, na hora que eu tive que visualizar o meu escritório, eu visualizei exatamente aquele escritório. Paulo, é impressionante essas coisas, né? E aí, a hora que eu vi aquele escritório, eu falei, gente, foi exatamente do jeito que eu visualizei, porque eu amo escritório, amo vidro, amo janela. Então, assim, foi isso, sabe? E ali eu peguei, mas assim, continuar
ia ser muito mais prejuízo, entendeu? Então, assim, outra coisa que eu aprendi lá no Roberto também foi esse do marco zero, né? Do que você deixa para trás, qual o seu ponto zero. Ponto de não retorno. Exato, ponto de não retorno, né? Então, assim, é isso, sabe? Aí eu cheguei e falei assim, não, então, aí eu larguei mão de tudo isso, né? Porque eu falei assim, não fazia para mim sentido nenhum. Então, assim, até isso eu já não tinha. O escritório, eu já estava fazendo home office, ou seja, quando chegou a pandemia, Paulo, eu estava preparada nessa parte dessa estrutura, então assim, para mim não mudou em nada, porque eu já fazia home office, os meus negócios já eram totalmente online, eu já tinha passado as consultorias, tudo para online, workshop, tudo online, eu já fui para esse mundo online, entendeu? Então eu já estava rodando, e principalmente, né, Paulo, da mentalidade. Então, assim, qual é a sua mentalidade de abundância ou de escassez? E isso, para mim, fez toda a diferença, porque quando deu a pandemia, Paulo, todo mundo se fechou, todo mundo não sabia mais o que fazer, né? Todo mundo ficou assim. Eu também fiquei, mas assim, por uma semana, talvez, entendeu? Para entender, digerir tudo o que estava acontecendo, e aí eu parti para ação. Aí eu peguei, liguei para o meu fornecedor e comecei a pedir um monte de pano para ele. E aí ele começou a dar risada, ele falou, Tati, só você. Todo mundo parou, todo mundo não sei o quê, e você tá igual uma doida, mandando fazer um monte de coisa. Eu falei, claro. Eu falei assim, porque se eu não fizer, como é que as pessoas... Porque aí eu mudei todos os meus planos, tá? A frase dos meus planos iam todos para o nosso momento. Então era o quê? Tudo passa, a distância não diminui a importância, né? Então, assim, os panos, eles iam todo para essa nova linha, porque a minha pegada era energia, determinação, atitude, essa sou eu, entendeu? Só que, assim, o momento não era mais esse, o momento tinha mudado. Então, assim, você entender e mudar rápido isso. Você muda o seu jogo. Exato. E ali você percebeu o seu cliente, escutar o seu cliente, né? Então, aí ali as pessoas começaram a me pedir. Então, todas essas frases saíram tudo de cartinhas, porque eu personalizo, e a pessoa fala, não sei o quê, a distância não é importância. Aí eu falei, eu posso pegar essa frase para botar no pano? Nossa, por favor, e não sei o quê. Nossa, imagina, né? Estourou, bombou. Né? Então, assim, aí o que eu fiz? Aí eu abri uma live, entendeu? Inclusive, eu abri com a Pri, a live. E aí eu cheguei e falei assim, eu acho que assim, quem tá bem, eu acho que tem a obrigação de passar uma mensagem, porque eu não faço live, né, Paulo, de jeito nenhum. Então, assim, eu nunca apareço. Então, as pessoas, assim, elas têm muita curiosidade. Como é que eu construí as minhas marcas sem aparecer? Como é que tem tanta essência minha sem eu aparecer? Então, as pessoas falam, Tati se comunica com as mãos, porque os meus stories é uma mão, nararã, entende? Então, assim, é muito difícil ver o meu rosto. Agora, como eu tive que começar a fazer esse marketing digital, estou me obrigando, novidade, semana passada eu comecei a colocar meu rostinho aí. Mas, assim, é uma tortura, né? Então, assim, eu não abro. Agora, é incrível, né? Quando você tem um propósito muito maior, você abre uma live. E eu falei, gente, eu tô bem e eu sei que as pessoas estão mal. Então, assim, eu tenho obrigação de passar o que eu sei. As pessoas estão ficando desempregadas. Né? Então, eu quis abrir, aí eu fiz uma série de lives que, assim, elas ficaram na história, né? As minhas seguidoras amam, elas falam até hoje dessas lives, porque foi um momento difícil que as pessoas não sabiam. E agora, Tati, eu não posso mais vender? E eu falei assim, como assim você não pode mais vender? Eu falei, depende, se você tá olhando para a cara da pessoa e falando assim, eu quero o seu dinheiro, tá aqui, passa o dinheiro. Aí tô passando fome, né? Exato. Tem uma coisa que eu acho horrível, o pessoal acha lindo, eu acho horrível. É um cara que coloca uma placa e fala assim, ó, quero ser empresário, todo mundo tem seu começo, você me ajuda me dando real? Eu falo assim, esse cara tá vendendo ou tá pedindo uma esmola? Porque não soa como tipo, geralmente você quer ser empresário, então me vende uma coisa que eu queira comprar, não me vende uma coisa para eu te ajudar com alguma coisa, aí você tá esmolando, né? Me enganando. Exato. E é isso, até agora, na palestra, né, a próxima ia ser para você apresentar, né, e aí elas falaram, Tati, dá uma dica para as meninas que vão ter que fazer um pitch, não sei o que e tal. Eu falo assim,
tira o foco de você, né? O que você vai entregar para o outro? Né? Qual é esse valor que você vai entregar para o outro? É assim que a gente recebe, né? E ali foi nisso. Compartilhar, né? Exato. E ali foi nisso, ali que eu tomei a atitude de abrir uma live para ajudar as pessoas nesse momento, né? Porque eu falei assim, eu tô bem mentalmente, entendeu? Eu tô com essa mentalidade forte e eu posso ajudar mais as pessoas. E aí foi ali que eu peguei e abri. Então, assim, com a crise, as minhas empresas, Paulo, elas aumentaram o faturamento 5 vezes, em 5 vezes. Uau! Entendeu? Foi. Então, assim, só que se eu não tivesse a mentalidade da abundância e eu focasse na mentalidade da escassez, não era isso que teria acontecido, entendeu? Não, então, assim, é isso. Então, assim, eu acho que, assim, você ter, por isso que eu falo tanto de atitude mental, né? Você ter essa atitude mental correta, porque os pensamentos, né, geram sentimentos, que geram as ações, que geram os resultados, tudo começa na nossa cabeça. Então, assim, se a gente não tem essa mentalidade, como é que você vai tocar o negócio? Então, assim, quando eu trabalho as minhas alunas, eu trabalho as minhas mentoradas, o que eu faço primeiro é trabalhar a mente delas, porque eu falo, não adianta nada vocês terem uma marca forte se vocês não estão preparadas para ela. Então, eu falo, eu não dirijo, Paulo, eu sou uma pessoa que eu não dirijo, não tenho o menor interesse por carro, né, não tenho nada, assim, tipo assim, para mim, uma Ferrari na minha mão não vale nada, entende? Porque assim, eu não vou fazer nada. Quer dizer, aí eu brinco, eu falei, eu vou fazer porque eu sou comercial, vou vender muito bem essa Ferrari, mas... Vou faturar uma paulada com essa Ferrari. Mas não fosse por isso, entendeu? Então, assim, ela não vai ter valor na minha mão, porque eu não sei dirigir. Então, eu falo, entregar uma marca forte, uma marca incrível na sua mão, se você não souber dirigir, ela não vai sair do lugar, não vai sair, entendeu? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tati, esse lance que você falou é muito rico, você trouxe um conhecimento muito interessante. Eu acho que, assim, a gente tem que buscar, principalmente isso, né, inspiração em pessoas que estão com a mentalidade adequada para o momento. Não tá fácil para todo mundo, mas, assim, não adianta a gente também se enfiar embaixo da terra, né, e se esconder das coisas. A gente precisa dar um jeito de enfrentar e saber que a gente não está sozinho, né? Você falou um lance muito interessante da Priscila, que é o quanto as pessoas agregam também para a gente, né? Exato. E aí, quanto mais a gente aprende a compartilhar conhecimento, né? Todos crescem muito. Todos crescem muito. A gente tem que cercar de pessoas que têm mentalidade, né? Pessoas que nem você, que tem essa mentalidade, que tem essa força, que tem essa garra, e que tem ferramentas. Essa é outra coisa que é importante, né? Ferramentas que sirvam para o que a gente quer. Esse exemplo de que não adianta eu ter uma Ferrari do mesmo jeito que eu não sei dirigir, do mesmo jeito que tem uma marca forte. Eu não vou usar essa marca se eu não vou incorporar. Chega assim, essa é a marca, né? Você, uau, é tudo isso aí. Cadê a pessoa, né? Isso mesmo. Sai atrás da moita, assim, e eu, né? Não adianta, né? Tem que ser uma coisa condizente. Muito legal esse lance, Tati. Muito legal. Ô, Tati, adorei essa conversa. Eu acho que o pessoal vai ficar rico de conteúdo aqui com. Se for de abundância, isso que é abundância, uma live dessa. Tati, mês da mulherada, o que você vai deixar de mensagem para as mulheres, para os homens, para os líderes, para as pessoas que estão ouvindo a gente, para eles se ligarem, pegar esse resto desse 2021 que a gente achou que ia deslanchar e está todo atrapalhado e falar, eu vou fazer acontecer desse jeito mesmo. Exato. O que você acabou de falar, assim, o dia é hoje, sabe? Não é amanhã, é hoje. O que a gente tem para hoje e o que a gente vai fazer com o que a gente tem hoje. Parem de esperar, sabe? Para de ficar esperando. Ai, as coisas melhorarem. Ai, quando acontecer isso. Ai, quando acabar... Não, imagine quem ficou esperando acabar a pandemia. A pandemia ainda não acabou, né? Aliás, a gente, né, retrocedeu. Então, assim, gente, para de esperar. Não adianta, você tem que... uma coisa que eu falo muito
se te dá um limão, faça uma limonada. É isso. O que você vai fazer, né? Se você está com essa situação hoje, o que você vai fazer com ela, né? Então, assim, e é a atitude. E eu entendo que, assim, o que te faz ter atitude é você não ter tanto medo. E mesmo que você tenha medo, enfrente esse medo. Não tenha medo de errar. Porque eu acho que isso que paralisa as pessoas. Ai, mas se isso não der certo? Ah, se não der certo, ok. Mas e se der certo, entendeu? Tá tudo certo, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso. Eu falo muito também, Paulo, que eu acho que está muito em evidência, principalmente para as mulheres, aquele livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, né? Então, sim, assim, essa vulnerabilidade. Outro dia eu tive no meu workshop uma pessoa que chorou, né? Ela falou assim, nossa, Tati, que ambiente tão amistoso que pela primeira vez eu pude mostrar as minhas fraquezas, pude ser vulnerável, sabe? Então, assim, as pessoas precisam quebrar isso dentro delas mesmo. Por isso que eu volto de novo para a atitude mental, entende? Eu acho que, assim, tá tudo bem. Eu falo assim, quem disse que eu preciso ser perfeita? No Dia das Mulheres, Paulo, eu abri uma live, eu nem sabia fazer o meu café da manhã, entendeu? E eu falei, mulheres, eu tô aqui com vocês para 2 desafios. Então, assim, primeiro, eu nunca abro live, que vocês sabem, e 2, eu vou fazer um café da manhã que eu nunca fiz, então vou ver do que vai dar, entendeu? Claro que deu errado, mas aí eu consertei, entendeu? E eu falei, e a vida é isso, entendeu? Porque quem disse que eu preciso saber fazer tipo um pão de queijo fit, né, lá, perfeito, entendeu? Uhum. Né? Ele não ficou redondinho, não ficou perfeito, mas aí eu dobrei ele, aí ele ficou maravilhoso, entendeu? Eu falei, ó lá, quem sabe faz ao vivo. E é isso que você tem que fazer com a sua marca, é isso que você tem que fazer com a sua vida, porque as coisas não vão ser perfeitas, entende? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente se permite ser vulnerável, acho que a partir do momento que você se permite errar, você começa a fazer as coisas acontecerem. Eu não sabia também. Eu peguei e falei assim pro fornecedor, vamos fazer. Eu falei assim, eu não sei se vai vender ou não, mas eu preciso fazer, entende? Então, assim, eu não tenho esse medo de errar, né? E agora, só que eu falo também uma coisa, Paulo, erre rápido, conserte rápido e erre uma vez só o mesmo erro, entendeu? Então, é isso. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente faz as coisas acontecerem, as marcas irem para frente e, consequentemente, a nossa vida. Então, mulheres, se permitam ser mais vulneráveis, se permitam errar, tá tudo bem, entendeu? Assim, não esqueçam quem vocês são, não esqueçam o valor que vocês têm, porque todo mundo tem o seu. E assim, encontre o seu melhor. E outra, o autocuidado, Paulo. É primeiro você e depois o resto, e depois os outros, né? Eu dou o exemplo da máscara de oxigênio. É primeiro em você o oxigênio e depois no seu filho. Porque se você não tiver com esse oxigênio, você vai frustrar todo o seu ambiente. Bom, muito bom, excelente. Tati, tenho certeza que o pessoal vai adorar essa conversa. Brigadíssimo por compartilhar tanto conhecimento, tantas histórias legais, e acho que é isso. Vamos fazer esse pessoal... Você falou o lance da vulnerabilidade, estava lembrando de uma aula que eu estava dando para uma turma minha, e tem alguns líderes que eles só ficam me contando as histórias certinhas que aconteceu para eles, e eu falo assim, eu não consigo te ajudar desse jeito. Exato. Eu vou bater palma para você. Você fez a coisa bonita. Exato. Mas você não vai aprender nada, cara. Exato, isso. Entende? Então, você quer aprender alguma coisa, me traz um problema e eu te ajudo a resolver. Exato. Agora, se você quer que eu bata palma, você vai me pagar para eu ficar batendo palma para você? Né? Exato. Então, eu acho que a vulnerabilidade está nesse caminho. A gente tem muito mais a aprender nesse caminho. É isso que eu falo, Paulo, para as minhas mentoradas. Eu falo assim, ó, vocês têm certeza, estamos alinhadas que você vai me pagar para você escutar o que você não quer. Porque eu falei assim, se eu for falar que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, você não precisa de mim, entendeu? Eu falei assim, eu entendo que você está me contratando para eu achar os pontos, entendeu? Que a gente vai ter que melhorar.
né? Porque você já viu que sozinha você não consegue. Então, assim, então é isso, estamos alinhados. É isso, lógico. A gente não precisa de palmas, né? É isso também, sabe? Vamos baixar o ego, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, né? As pessoas estão precisando de aplausos e a gente não precisa de aplauso, né? A gente precisa fazer o negócio acontecer. E, principalmente, a gente precisa ser feliz verdadeiramente. E eu acredito que a felicidade acontece muito com a gratidão. Então, assim, eu falo que um dos meus principais valores é a gratidão, porque eu acho que a partir dela você gera felicidade e a partir da felicidade você chega no sucesso. Eu acho assim. Caminho maravilhoso esse. Tati, brigadíssimo por essa conversa deliciosa. Brigadão por esse papo, por esse tempo aqui. E com certeza a gente vai se falar mais vezes. Com certeza, Paulo. Muito, muito obrigada. Obrigada por ter se lembrado de mim. É uma honra estar aqui com você e pode me chamar quantas vezes você quiser. Vou chamar sim. Gente, eu adoro conversar com a Tatiana. Eu estava com saudade dela, fazia um tempão que a gente não se falava. E sempre que eu converso com ela, aprendo muitas coisas. Espero que tenha valido muito para você também, que você tenha conseguido tirar bons insights, boas sacadas, para você poder utilizar aonde quer que for. Teu negócio, para a tua vida ser cada dia mais sofisticada, agregar mais valor ao teu negócio, ao teu trabalho, tua equipe e com certeza você ter todo o sucesso que você merece. Até o próximo episódio. Um abraço.